Olá, tudo bem? Estou aqui ao vivo pelo Centro Cultural Alvorada, esperando o pessoal chegar um pouco. Marcos Mota, Felipe, o Prudente. Opa, é o Felipe II esse? Do perfil? Eu sou um grande fã de Felipe II, sou um grande rei da Espanha. Esperar chegar mais algumas pessoas que aí a gente começa. A gente vai falar sobre educação do imaginário e a literatura, né? Formação do imaginação moral e literatura, na verdade. O Centro Esplanado entrou. Beleza, gente. Olha aí, o Felipe II mandou um joinha, ótimo. A gente ia fazer pelo YouTube, né? Mas teve algum problema, não consegui fazer. Na verdade, porque eu tô sem um computador aqui. E aí acabou que não deu para fazer. Mas aqui pelo Instagram vai dar tudo certo. Tá bom, então. Ótimo. Então, para quem não me conhece, eu acho que eu já vou começar a falar, né? Vamos lá, vamos com tudo. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Freire. Eu sou professor de filosofia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre imaginação moral e a literatura. O que é imaginação moral? Bom, basicamente, imaginação moral vem de uma classificação, tem uma classificação antiga do Russell Kirk, que ele fala de 3 níveis da imaginação. Um nível que seria a imaginação diabólica, uma imaginação idílica e uma imaginação moral. O que são essas 3? Basicamente, na classificação que ele está usando, a imaginação idílica é você ter preenchido o imaginário por visões de um mundo sem problemas, um mundo abstraído do mundo real, em que você vive basicamente uma ilusão, certo? Essa ilusão, ela é uma negação de você lidar com a realidade do mundo. Na imaginação diabólica, você ressalta os problemas do mundo como se o mal fosse triunfante em comparação ao bem. Então você coloca de fato aquilo que é o mal numa posição de destaque sem a presença do bem. E a imaginação moral, a imaginação que apresenta o bem, apresenta o mal de uma maneira realista e que, portanto, se mostra a excelência do bem face ao mal, porque os dois são apresentados de uma maneira realista, né? Isso não tem nada a ver com maniqueísmo. Às vezes a gente vê é muito engraçado, a gente vê os comentaristas falando assim, não, tem o bem e o mal definidos, então isso é maniqueísmo. Tipo, na verdade, ter o bem e o mal definidos não é maniqueísmo. No maniqueísmo, o bem e o mal são misturados. Maniqueísmo é o nome de uma heresia antiga, de tipo gnóstico, na qual o mundo existe um Deus bom e um Deus mau. E o Deus bom está em conflito com esse Deus mau. E aí, por causa disso, você tem uma relativização da noção de bem e mal. Então, o maniqueísmo não tem nada a ver com teu bem e teu mal, certo? Normalmente falam assim, quando dividem, esses são os bons e esses são os maus, então o cara está sendo maniqueu. Esse sentido é equivocado, né? Enfim, na verdade, a imaginação moral consiste em precisamente ver o bem apresentado de uma maneira correta, o mal apresentado de uma maneira correta, e, portanto, o bem triunfa pela sua excelência face ao mal. Isso é imaginação moral, basicamente. E nós somos o tempo todo moldados pela nossa imaginação. Aquilo que nós vemos vai formando essas imagens na nossa mente, e isso pauta muito da nossa vida, as nossas escolhas, como a gente vai agir, a forma como a gente trata com os outros. Se a gente passa muito tempo vendo um conteúdo de determinada natureza, aquilo vai nos moldando daquele determinado modo, né? Então, Platão coloca na República que as pessoas que são acostumadas a ver imagens belas, elas têm essa abertura da alma e elas conseguem enxergar para além da visão imediata delas. Do contrário, tem uma doença, Platão fala de uma doença, que é a doença de você não conseguir enxergar o belo, que é a aperocalia. É você fechar para o belo de tal modo que você vê a beleza e não enxerga. É por isso que uma pessoa pode ver filmes ruins e achá-los bons.
Mas existe, de fato, um bem e um belo objetivo na visão, na apreciação dos conteúdos de literatura. E a literatura é um dos principais canais pelos quais é formada a imaginação moral. É por meio da grande literatura. Aqui, quando fala literatura, se diz respeito a livros, né? Mas aqui, quando fala de literatura, eu suponho que a gente esteja enfatizando a questão da literatura de ficção. E aí, desde toda a formação ocidental, passa pela literatura de ficção. Para os gregos antigos, por exemplo, na Grécia Antiga, não tinha um governo central. Cada cidade era independente. O que unia os gregos era, por exemplo, a poesia de Homero. Ela tinha a carga simbólica que dava a unidade do povo grego. Em Roma, o mito fundador da cidade era o que unia o Império Romano. Você tinha, claro, a figura do imperador, mas para além da figura do imperador, você tem uma narrativa de como surgiu a cidade, e essa narrativa da história da cidade é o que guia o futuro do povo romano. Então as duas coisas são completamente conectadas, por isso que o mito é fundamental para eles. E o mito às vezes é ficção, por exemplo, explicitamente a Eneida, que é um dos grandes clássicos da literatura romana, é ficção, é deliberadamente fictícia. Eles não acreditam naquilo como veracidade histórica, certo? Isso é tolice achar que eles pensavam desse modo. Platão explicitamente critica os que acham que Homero, a Odisseia, a Ilíada são fatos históricos. Ele acha isso um absurdo. Quem acredita nisso, ele acha que está completamente equivocado. E a Eneida, do mesmo modo. Então, na verdade, eles não gostavam, no caso grego, pensando em Platão, e no caso, sei lá, da Eneida, eles não gostavam daquilo porque eles acreditavam que o Eneas era filho de Afrodite, e aí, como sendo filho de Afrodite e tal, não era esse o ponto. Mas ele já tinha uma certa noção de mito enquanto abertura da inteligência para outras coisas, né? Aliás, isso é muito legal porque tem um livro, os melhores livros que vocês vão ler na vida de vocês, se vocês pegarem para ler, vocês nunca vão se arrepender, que é o Homem Eterno, de Gilbert Keith Chesterton. E daí ele contrapõe a imaginação no mundo antigo pagão e depois a imaginação no contexto cristão. Um livro maravilhoso, O Homem Eterno. Não deixem de ir atrás do Homem Eterno. E, enfim, quando você tem ali, por exemplo, o Eneas na Ilíada, na Eneida, ele é filho de Vênus, certo? E ele é um herdeiro de Troia. Então, a Troia que foi destruída nas guerras, na Ilíada, a Ilíada conta a invasão, né, de Troia, portanto, a destruição de Troia. Esse é um mito originário grego. Com a destruição de Troia, sobrevive um príncipe de Troia, filho do amor, e ele vai passar por uma jornada para fundar Roma, né? São dos grandes obras de ficção do mundo romano. E aí, entre os seus defeitos e suas virtudes, Roma é fundada. Então, os romanos, e é legal porque se a gente pegar o Brasil, as grandes navegações para o Camões, no Lusíadas, o Lusíadas é a sequência do Eneida. Então eu tenho ali a Ilíada, que é a Guerra de Troia, mito original do Ocidente, depois a Eneida, que é a continuação romana da Guerra de Troia, e aí o Lusíadas, ele é a continuação da Eneida, é a versão portuguesa da Eneida, a continuação. Os portugueses são filhos, são descendentes de Roma e filhos da mesma mãe, que é o amor, né? Então o Brasil, a origem do Brasil surge com esse mito de grandes navegações, de herança de Roma. Enfim, tudo isso é para vocês entenderem que a literatura está entrelaçada com a própria noção de como uma nação, como um povo se vê, né? E a literatura já tem essa grande carga moral muito forte. São Basílio foi uma das figuras... Tinha muita polêmica depois que teve o advento do cristianismo. Alguns cristãos viam a literatura pagã como uma coisa hostil, uma coisa má. E aí São Basílio, que foi um grande doutor da igreja, escreveu uma carta chamada Carta aos Jovens sobre a utilidade da literatura pagã, para mostrar para os cristãos da época e os jovens que a literatura pagã era valiosa, que ela era valorosa, né? Então é bem interessante esse livro, Carta aos Jovens da Literatura Pagã, porque ele mostra como. E qual que ele está defendendo que tem na literatura pagã? Não tem a revelação, evidente, senão não era literatura pagã. Então não tem lá os sacramentos,
a confissão e assim por diante. Mas tem uma noção de lei natural, portanto, muito clara de moral, de certo e errado. E aí ele fala o seguinte, olha, nós temos muito a aprender com esses mestres e eles servem como canal para a revelação cristã. Então, São Basílio é muito interessante porque ele, nesse contexto de polêmica, ele vê a literatura dita pagã como um canal para se chegar a aquilo que seria a literatura cristã, que é a mais elevada. E aí nós vemos isso perpassa a tradição ocidental inteira. Os grandes autores cristãos vão ter uma admiração profunda pela literatura pagã, mas vão englobá-la, vão absorvê-la num contexto cristão, então com toda uma carga cristã. Então, o grosso da literatura de ficção, após o advento do cristianismo, ela vai ser muito unida a um imaginário cristão, um imaginário bastante direcionado para a noção de universalidade e de unidade na verdade, né? Então, de sacrifício, de drama pessoal, da salvação pessoal. Então, todos esses temas vão entrando, porque no mundo clássico, essas obras que eu falei da Ilíada, da Odisseia, elas tratam de um drama moral, basicamente. Que drama moral é esse? O retorno à casa, que é um grande drama, certo? Como que eu retorno à minha casa? Porque existem os empreendimentos que nós temos que fazer, as aventuras que nós temos que entrar, elas nos afastam do centro da nossa vida. Então, o herói ele tem esse elemento de... você tem dois elementos, pensem a ordem como um centro, né? E aí eu posso ir me afastando dessa ordem. Quanto mais eu me afasto dessa ordem, mais eu vou em direção a uma coisa mais caótica. Então, por exemplo, você tem uma cidade, a cidade tem uns muros, né? Para fora dos muros a segurança é menor, para dentro dos muros a segurança é maior. Na medida que eu vou me afastando desse centro, eu vou me perdendo, eu vou esquecendo quem eu sou, qual é a minha família, qual é a minha origem, qual é o meu propósito. Então, eu preciso voltar. Só que, claro, por que o herói se afasta do centro? Ele se afasta do centro porque ele precisa impedir os inimigos daquela ordem de destruí-la. É o exemplo da Guerra de Troia. Então, ele se afasta para lutar, mas agora que ele se afastou, ele precisa retornar ao seu centro. Ali no caso da Ilíada, a sequência dela vai ser a Odisseia, que é o retorno do Odisseu para sua casa. Então, o retorno para sua esposa e assim por diante. E qual é o canal para o retornar ao centro? É o uso da inteligência. Então, o Odisseu ele vai usar a inteligência para poder enganar o mal e se preservar. Um exemplo disso é que o Odisseu ele, tem uma metáfora muito forte da tentação, da perdição na Ilíada, na Odisseia. E o Odisseu tem o canto das sereias, né? Sereias que voam. A gente pensa em sereia medieval, que é aquela aquática, tipo pequena sereia, mas as sereias da Odisseia voam, né? E aí tem o canto das sereias e o canto atrai. Então ele está ali no barco, o canto delas atrai para a perdição. E aí o Odisseu pede que seja amarrado no mastro, né? Ele quer ouvir o canto, mas ele ao mesmo tempo quer ser amarrado no mastro. Isso é o quê? O autocontrole. Então, o autocontrole é um exemplo de uso da inteligência para que a pessoa possa reencontrar o caminho da ordem. Então, ele contempla a beleza sem se perder por ela, sem ser consumido por ela. Isso é um exemplo de virtude, né? Ao mesmo tempo, o Odisseu tem que se vestir... Tem vários temas, enfim, não vou fazer só uma análise da Odisseia, daria uma live só sobre a Odisseia, mas ele se veste de visitante para poder lutar e, por meio da habilidade dele como guerreiro, mostrar o seu valor, para ser restituído como o príncipe legítimo. Então tem esse drama aí também. Todos esses dramas são dramas de retorno à casa, né? Tem o drama, se a esposa vai ser fiel a ele saindo, em última instância ela é, mas então você tem todo esse drama do retorno à ordem. Esse é o drama clássico da literatura. No caso do Êneas, que é a origem de Roma, que é da Eneida porque fala do Êneas, né? E o Êneas é meio Augusto imperador, é engraçado porque foi escrito meio direcionado ao Augusto, primeiro imperador. E aí o Êneas está voltando, ele tem que achar... Alguém falou, mas não é imprudente deixar ver a beleza sabendo que irá ser tentado em consequência dela? Então, no caso do Odisseu, ali é uma metáfora bem grande claro, no sentido
pessoa tem que fugir da tentação do mal, evidentemente. Mas ali no caso do Odisseu, ele está fazendo a apologia do equilíbrio, né? E ali o equilíbrio significa a autorrestrição mesmo, né? Que seria ver a beleza sem ser levado por ela. Então é uma metáfora do equilíbrio, não é... Claro que do ponto de vista, sei lá, o sujeito tem problema com bebida alcoólica, daí ele vai lá passar na frente da bebida para ver se não acontece nada. Claro que isso seria totalmente equivocado, mas aqui a metáfora, eu acho que vocês entendem a metáfora da autorrestrição que está envolvida na Odisseia, né? Mas sim, então, voltando para isso, você tem na Eneida a busca de uma nova casa, mas tudo orbita em volta disso, o reencontro do centro, reencontro da ordem, reencontro do amor e assim por diante. Então esse é o tema central do Ocidente. Busca, portanto, da virtude por meio da inteligência e por meio da coragem. Esses são os temas centrais. Interessante que na Ilíada se mostra que a busca da virtude estritamente pela coragem, ela é limitada, porque o Aquiles, ele é consumido pelo aquilo que é a híbris, e aí entra no tema que o João Luiz falou. A híbris é essa soberba, essa vontade, essa crença de como se você fosse superior, maior do que você é, e que leva ao desequilíbrio, e esse desequilíbrio destrói tudo, né? Então Aquiles chega a um ponto na Ilíada que o rio se revolta contra Aquiles de tanto sangue que ele derrama no rio. Isso é o desequilíbrio do Aquiles, né? Então, enfim, a literatura ocidental ela tem esse drama do equilíbrio, a busca pelo equilíbrio. Quando você tem o advento do cristianismo, esse tema de busca da ordem, de retorno à casa, de heroísmo, de sacrifício, esse tema de híbris, ele permanece, mas ele ganha uma outra conotação, porque esse núcleo da ordem, ele não é simplesmente um lar, ele não é simplesmente a virtude da hospitalidade, ele não é simplesmente a cidade pacífica, ele envolve uma noção de que existe um sacrifício maior que o nosso, que nós não temos que carregar o peso do cosmos, porque esse peso já foi tirado por nós, e que ao restituir a nossa conexão com a ordem, certo? Nós, na verdade, temos uma noção muito mais profunda da dignidade da pessoa e de um sacrifício alegre. Isso são características de uma literatura cristã, características que não tem na literatura antiga. É mais profundo, tem uma noção de fé, de arrependimento mais profunda, de confissão, portanto, uma noção de união sacramental, então mais comunitária em outro aspecto, que é o amor, um amor mais sobrenatural, amar os inimigos, que é fora do... Porque no padrão grego você ama os amigos e despreza os inimigos. E aí, isso é uma coisa meio chocante, né? Ama os inimigos. Isso rompe um pouco. E a noção de que você, por conta própria, por mérito próprio, não consegue conquistar a vitória final da sua própria vida. Você precisa, inevitavelmente, da graça. Então, esse é um tema presente em toda a literatura cristã. E, na verdade, toda a literatura ocidental a partir desse momento, porque os grandes autores da literatura ocidental, como eu disse, todos eles beberam disso. Então, peguemos dois da Renascença. Vou falar um pouco da Idade Média, depois eu vou para a Renascença, vamos indo, a gente faz um apanhado geral. Pegando dois da... alguma obra odierna que siga esses padrões morais de virtude, bem, eu vou chegar na era contemporânea, mas depende do que você quer dizer por contemporâneo. Por exemplo, para mim, um dos maiores autores de literatura da história é o Tolkien, que é um autor contemporâneo. Ele, tudo bem, já faz, sei lá, 60 anos que ele faleceu, mas em termos de literatura da história universal, ele é contemporâneo, né? E eu acho que o Tolkien não deve nada para Shakespeare, para os gigantes da literatura. É a minha opinião. Então, sim, eu acho que tem exemplos maravilhosos de literatura que sigam isso. Mas, mesmo contemporaneamente. Mas, de fato, há muita confusão hoje, no sentido que tem muita porcaria misturada com coisas boas. Mas isso também sempre foi assim, viu? Ao longo da história. Sempre teve coisa ruim. Eu diria só que a nossa sociedade atual ela tem o parafuso do juízo das obras um pouquinho mais desequilibrado, assim. Então umas coisas terríveis são valorizadas às vezes como se fossem grandes obras, e isso é uma
É um erro de avaliação. Com o advento do cristianismo, essa virtude da guerra dos antigos, ela se une com a noção de que o verdadeiro cavaleiro ele não é só corajoso, mas ele é cristão, ele se sacrifica pelo próximo, ele não teme a morte na medida que ele está se sacrificando pelos outros e ele valoriza a fidelidade. E aí nós temos na literatura medieval, esse exemplo é muito poderoso, tudo isso. Um exemplo, peguemos por exemplo a canção de Rolando. Eu tenho um guia de estudos, aliás, que eu indico lá essa canção de Rolando, está em primeiro lugar. A ordem alfabética, daí acabou que ficou em primeiro lugar lá a canção de Rolando. Daí muita gente fala, pô, você acha que a canção de Rolando é o melhor livro da história? Não, é só porque alfabeticamente ficou em primeiro. A canção de Rolando é uma história de um paladino da corte do Carlos Magno. Paladino, essa palavra vem do morro. O pessoal ouve falar dos paladinos por causa dos jogos, né? Os jogos de videogame e tal, tem os paladinos, mas os paladinos são uma coisa da Idade Média que eram uma figuras importantes da literatura medieval. Porque você tem esse morro palatino em Roma, e daí esse morro era onde habitavam os imperadores. Então, os protetores dos imperadores são os paladinos. Então você tem os cavaleiros paladinos, são aqueles que andam com cavalo, daí cavaleiros, protegendo o morro palatino, portanto são os paladinos. Então os cavaleiros do palácio são chamados dos paladinos. E aí com o Carlos Magno, com a corte do Carlos Magno, surge esse mito dos paladinos do Carlos Magno, dos cavaleiros que lutam ao lado do Carlos Magno. Esse mito ele vai desembocar em várias vertentes. Ele vai ter depois uma repercussão, porque vai surgir a literatura arturiana, que é a versão meio inglesa dos paladinos do Carlos Magno. Vai surgir, sei lá, o Cantar do Meu Cid, que é a versão espanhola desse mesmo tipo de literatura. Enfim, vai surgindo na Europa inteira figuras de paladinos, né? Cavaleiros que misturam a proeza da guerra com a proeza cristã, com o espírito de sacrifício. E aí o Rolando, a canção de Rolando é muito divertido, para quem nunca leu, leiam, o Rolando é meio Goku, assim, ele é tipo o cara que vem todos as flechas, os guerreiros, não sei o quê, e ele é pauleiro, ele encara exércitos gigantescos sozinho, assim, tal. Daí ele toca a tromba de elefante e avisa, e o barulho da tromba vai até a França, né? Da Espanha até a França, e daí o Carlos Magno ouve. O Carlos Magno tem 100 anos, e daí ele marcha com as tropas. É um negócio muito divertido, assim, né? E para provar que você está certo, você faz um duelo, tal. Então tem essas coisas bem peculiares. Mas você vê, claro, influência pagã nessa literatura medieval, especialmente mais antiga, mas você já vê uma noção de sacrifício cristão muito profunda, uma noção já nessa linha. E aí, se você pegar mais cristão ainda do que a canção de Rolando, você tem, por exemplo, o Sir Gawain. O Sir Gawain é um cavaleiro que tem a castidade dele testada e ele não cede a isso. Ele porta um escudo da Virgem que ele usa como paradigma da perfeição. Então ele é testado na sua lealdade, na sua ganância e na sua castidade. E ele não cede nenhuma das três. E daí na canção de Rolando, no Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, Sir Gawain é um dos cavaleiros da corte do rei Arthur, né? Outro exemplo da literatura, outro livro. Esse é o melhor livro de literatura medieval. Se a gente não considerar a Divina Comédia, o melhor livro de literatura medieval certamente é o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. E o Sir Gawain, ele enfrenta o Cavaleiro Verde, né? O Cavaleiro Verde chega um Cavaleiro Verde na corte, e daí ele desafia quem acertar a cabeça dele. Qualquer cavaleiro que for corajoso, ele começa a desafiar os cavaleiros do rei Arthur e fala, vocês são tudo covardes, tudo um bando de fracote e tal. Aí os caras falam, não, vamos pegar você e tal. Daí ele fala assim, eu faço um desafio, vocês cortam, me atacam primeiro e daqui a um ano eu devolvo o golpe, né? Daí o Sir Gawain, ele se dispõe, corta a cabeça do Cavaleiro Verde, e daí o Cavaleiro Verde pega a cabeça dele, segura do lado do braço, e fala, tá bom, daqui a um ano é a minha vez. E daí a história é o drama do Sir Gawain buscando conseguir enfrentar esse Cavaleiro Verde. E
já no Sir Gawain você vê como realmente existem virtudes mais profundas que fugiam aos pagãos antigos, né? Que são necessárias para o guerreiro poder enfrentar as coisas. Portanto, você já vê nisso um símbolo, que a força física, a força militar, ela não é suficiente para enfrentar o mal desse mundo. Existem coisas que transcendem a força militar. Então a gente vê da canção de Rolando para o Sir Gawain, que são 200 anos de diferença mais ou menos, 300 anos, você já vê como o espírito cristão ele se torna mais refinado em alguns autores da literatura, mais denso, mais profundo, e você já tem claramente mais a noção de virtudes que transcendem simplesmente a virtude bélica, né? O cara ser macho, ir lá encarar o problema e resolver na pancada, né? Isso é um tema que é presente na literatura ocidental, mas que ele não é excluído, mas são adicionadas outras virtudes e se entende, o Sir Gawain tem uma noção muito clara de que ele não conseguiria derrotar o guerreiro que ele enfrenta por força própria. Isso sem, portanto, o auxílio da graça. Esse é o tema central da coisa. Aliás, pegando obras da Renascença, também é comum isso. Na Renascença nós temos, sei lá, por exemplo, Cervantes e Shakespeare. E é muito comum esse tema, tanto no Dom Quixote quanto no Shakespeare, de que o cavaleiro, ele confiando em si próprio, ele é muito fraco, ele é limitado, né? Então o Dom Quixote, um dos grandes defeitos dele é que ele confia em si mesmo, isso torna ele louco. Então, como ele acredita nele mesmo, ele é louco. Por outro lado, ele tem uma certa influência cristã, então ele é tipo a corrupção desse ideal do romance de cavalaria. Ele se deixa levar pelo romance de cavalaria de uma maneira irreal e aí é consumido por isso. Então ele tem virtudes que são belíssimas, que a sociedade da época dele está esquecendo, a sociedade do começo da modernidade, ao mesmo tempo em que ele acredita em si próprio demais e fica meio louco. Então você tem com o advento da modernidade esse drama, né? De uma cultura que já não tem mais tanto o ideal cristão tão claro, e esse ideal cristão já parece algo distante. Então o Dom Quixote ele é uma mistura de doido para as pessoas que estão em volta e de figura meio santa, mas ele não tem como ser santo porque ele está fora do real. O começo do Dom Quixote é uma brincadeira com Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, porque Santo Inácio ele conta na autobiografia dele que ele ficou de cama, ele tomou uma bala de canhão. Santo Inácio era cavaleiro, o bicho era pauleira. E aí ele tomou uma bala de canhão na perna, e daí ele ficou lendo e tal. Daí ele começou a ler os romances de cavalaria, daí ele se encantou pelos romances de cavalaria. Só que daí depois ele evoluiu e a partir dos romances de cavalaria começou a ler as vidas dos santos. E daí ele resolveu viver como santos. Então Santo Inácio ele é uma figura muito simbólica porque ele é cavaleiro, mas ele é o cavaleiro que não vira quixotesco. Daí no Cervantes ele faz o Dom Quixote fazer a mesma coisa que Santo Inácio, só que como ele não tem acesso às vidas dos santos, ele fica só no romance de cavalaria, então ele fica meio para lá e meio para cá. Esse é um drama da literatura, ou seja, que a gente falou lá de imaginação idílica e moral, a falta de percepção clara do real na literatura impede você de ter uma real imaginação moral. Porque para ser moral você tem que viver na realidade, não dá para você ser moral vivendo na irrealidade, né? Então a literatura da Renascença tem isso. No Shakespeare, acontece muitos personagens que se perdem. Por que personagens se perdem? Porque eles são consumidos pela híbris. Então isso é semelhante à literatura, sei lá, pagã antiga. Sim, é semelhante. Mas, quando o personagem aceita essa influência da graça, quando ele vê uma coisa que transcende ele sai desse esquema de corrupção e ele tem uma esperança de se elevar. Então no Shakespeare tem esse drama, que é o drama de que alguns personagens se perdem e outros não. E a razão pelo qual alguns se perdem e outros não é diferente daquilo que é na literatura antiga, na literatura da Odisseia, da Eneida, que o Shakespeare conhece muito bem, né? Inclusive faz referência bastante. Interessante outro detalhe do Cervantes. Cervantes lutou numa cruzada, né? Cervantes perdeu um braço lutando contra os muçulmanos na Batalha de Lepanto. E é incrível porque
E uma das pessoas, tudo indica, foi uma das pessoas que viram Nossa Senhora na Batalha de Lepanto, que ela apareceu no céu e o Ocidente foi salvo numa batalha épica com barcos e tal. Então o Cervantes escreve o Don Quixote depois disso. É muito interessante porque ele é uma pessoa que... Ele termina o Don Quixote depois disso, aliás, mais correto falar isso. E é interessante porque o Chesterton, que eu já citei, ele comenta isso, que o Cervantes ele vai para uma batalha, ele participa de uma aventura, ele faz um negócio de cavaleiro, como poucas pessoas têm a chance de experienciar, e ele, no seu bom humor, escreve uma obra sobre um cara que acha que está vivendo uma aventura e não vive, né? Um cara que acha que é cavaleiro e não vive. Então isso tem esse jogo aí de ironia também, né? Um cara que viveu uma aventura escreve uma obra sobre a dificuldade de se encontrar aventuras no mundo real. Por quê? Porque o Cervantes está muito preocupado com o real no mundo cotidiano, com o espírito cristão no mundo cotidiano. Ele não está preocupado com o espírito cristão simplesmente na jornada de Lepanto, que é real, que é fundamental, mas ele está preocupado com a Espanha na qual ele vive, ou com a cidade na qual nós vivemos, na qual o espírito cristão não está presente. Então não adianta, eles vão lá, se matam em Lepanto, perde braço, perde olho e volta para a Espanha e os caras tratam as mulheres como lixo, são gananciosos, batem nos outros, os banditismo, que é o que aparece ali no Don Quixote. Então o Don Quixote tem esse comentário muito legal, assim. No Shakespeare, você tem, por exemplo, sei lá, Macbeth é uma história de uma corrupção, um cara que se detona, né? Se corrompe por causa da ganância, por causa da maledicência, da malícia que ele tem, por acreditar nas profecias pagãs, nas bruxas, ele se corrompe. Então, Macbeth tem esse drama, né? Por ser soberbo, mas quem se contrapõe ao Macbeth, que é o Macduff, os personagens que são honrosos no Macbeth, eles não só representam a não corrupção, a não ganância, mas eles representam a aderência à tradição da Inglaterra, que é uma tradição cristã, e uma tradição de misericórdia e piedade. Então, existe esse elemento. Então, se você pegar na literatura renascentista, é muito claro para a literatura renascentista a presença, esses valores da literatura clássica, ao mesmo tempo que é claro a noção da cavalaria medieval, mas tudo isso é integrado num comentário bem complexo de uma sociedade que às vezes os próprios autores veem como tendo uma certa decadência, né? Isso tem na literatura medieval comentário sobre decadência social, tem na literatura antiga comentário sobre decadência social, mas aqui eu estou pegando alguns recortes para vocês terem uma visão geral aí da história da literatura. Daí no mundo fast forward, né, mais uns 3 séculos, eu não sei se vocês estão entendendo que eu... Podem mandar perguntas, viu, aqui que a gente está... Não deixem de mandar perguntas, eu estou indo embora aqui, estou falando sobre vários autores, estou fazendo meio que uma história da literatura ocidental, assim, em menos de 1 hora, entendeu? Explique toda a história da literatura ocidental em menos de 1 hora. Bom, estou fazendo aqui meio que um apunhado, mas não deixe de mandar perguntas em relação a esses temas. E a literatura, então, do Shakespeare, do Don Quixote, ela é uma literatura moral. Aí vocês vão falar assim, bom, mas então o grosso da literatura de ficção global, ela é moral, sim. O que ocorre Milton, Paraíso Perdido, é outro, né? O Milton tem uma diferença para esses outros, por ser um autor protestante. Então, o imaginário do Milton é diferente. É engraçado que, por exemplo, o C.S. Lewis gosta muito do Milton, né? Inclusive, o C.S. Lewis escreveu um livro maravilhoso sobre Milton. E o Tolkien, por exemplo, não gosta do Milton. Na verdade, o Tolkien não gosta nem do Shakespeare. Né? Ele gosta do Sir Gawain, mas não gosta do Shakespeare, porque ele acha Shakespeare um pagão demais para ele. Não, o Tolkien tem essas críticas. Ele acha o mito do Shakespeare mal construído. E é interessante que o Paraíso Perdido, do Milton, que é tudo um épico sobre a queda do homem e tal, mas para um autor como Tolkien, qual que é a grande diferença? O Paraíso Perdido agora entra num ponto. Por que eu citei isso do Lewis protestantismo? Por um fator muito interessante. O imaginário mais protestante, que ele vai surgindo só depois desses autores que eu falei, porque Shakespeare
Biograficamente, tudo indica que ele era católico, existem vários livros indicando sobre isso. Joseph Pearce, o biógrafo, tem muitos documentos sobre isso. E ele tem esse imaginário católico, independente se ele foi católico a vida toda, que é o que os dados indicam, mas ele ainda está nesse contexto imaginário católico. No imaginário protestante, e esse era o motivo de várias disputas, né, entre o C.S. Lewis, que é o autor do Crônicas de Nárnia, e o Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, é porque o Tolkien vê o imaginário protestante como muito preto e branco. E, portanto, eu não acho nem que não é essa a crítica do Tolkien, por exemplo, que seria uma ode satânica, né, no livro. A crítica do Tolkien é outra. Ele acha o imaginário protestante preto e branco demais. Então ele é muito explícito e, portanto, ele é pouco imaginativo, porque ele se vale pouco dos símbolos, certo? Porque a ode satânica, dentro o Milton, é imaginação moral. Porque a ode satânica ela é vencida pelo bem em última instância dentro do Milton, certo? Só que o uso assim, é muito literal e para o Tolkien isso implica uma falta de riqueza simbólica, uma tentativa de ser direto às escrituras e, portanto, uma falta de percepção dos símbolos da natureza, do mundo, que poderiam aludir a essa realidade mais perfeita. E aí, para o Tolkien, quando você tenta reproduzir a Bíblia de uma maneira meio direta, mais imediata, você cria deturpações, porque você nunca vai conseguir você sempre vai ficar aquém daquilo que é para o Tolkien o fundamento de toda a realidade, de todo mito, né? Porque para o Tolkien todos os mitos, eles em última instância são uma tentativa de participação, uma tentativa de expressar como vislumbre a eucatástrofe, que é a queda e a redenção, que é a descida e a ressurreição, a cruz e a ressurreição de Cristo. Então, para ele, essa é a realidade primária, esse é o mito real, portanto, a origem de todos os outros mitos deriva do mito que é o real, né? O mito real. O que quer dizer mito real? É uma história que simbolicamente representa todo o drama humano, todo o drama da realidade, mas real, que aconteceu historicamente, né? Então, para o Tolkien, esse é o paradigma sobre o qual todas as coisas se fundam. E para ele, se você tentar expressar isso de uma maneira muito direta, você cria um imaginário pobre, porque você não tem condição, você vira meio que uma repetição da coisa. Por isso que ele não gosta do Crônicas de Nárnia, que o leão é o Cristo lá no Crônicas de Nárnia. Ele acha isso ruim, porque ele fala, bom, o Cristo você não consegue representar o Cristo, certo? O Cristo real é muito superior. Então ele prefere fazer um Aragorn, que é o rei virtuoso, mas que tem características que, claro, aludem a um Cristo, ou um Gandalf, que é um sábio, mas que vai ter alguma característica que lembra o Cristo. Portanto, o exemplo do Gandalf. O Gandalf morre e ressuscita, né? Ele morre lutando contra o Balrog e ressuscita como branco. O Aragorn é o rei sábio que desce à mansão dos mortos e os liberta. Então eles têm características parecidas com o Cristo. Mas eles não são o próprio Cristo. Para o Tolkien, você tentar representar o Satã, representar o Cristo, representar não sei o que, como o Milton fez, você fica muito aquém de uma representação mais correta. Então esse é o coração da disputa. Temos um marco para o início da decadência moral na literatura, professor? Não, porque na verdade a decadência moral da literatura não é um processo histórico, não é uma época, mas é de autor para autor, né? Por exemplo, a Jane Austen, que é uma literatura moral maravilhosa, foi num período de romantismo, que era uma porcaria a literatura da época dela, muitas vezes. Então você tem grandes... o autor do Padre Elias, é um livro de literatura atual super bom. Então tem um monte de porcaria, tem Crepúsculo, 50 sei lá o que, tem todo o lixo que vocês quiserem imaginar, tem hoje em dia, tem porcaria, não falta. Mas no meio dessas porcarias, o cara vai lá e escreve, e você tem autores maravilhosos, tá lá entre os mais vendidos está o lixo, mas tá lá o Senhor dos Anéis também. Então você vê que claramente tá lá o próprio Crônicas de Nárnia, que eu fiz alguma crítica, mas que é maravilhoso. Tá lá várias coisas boas. Então você tem... É difícil falar em decadência da literatura. Você tem, na verdade, períodos melhores e piores e, muito mais precisamente, pessoas melhores e piores. Tem autores decadentes e autores elevados, né? Isso é muito mais correto que falar de períodos. Essa coisa de falar tudo em períodos, sabe? Assim, o período medieval era maravilhoso, daí foi tudo piorando.
isso é um equívoco, porque, na verdade, a história não funciona assim. Isso é uma narrativa histórica muito simplista. Dentro do período medieval tinha muito vagabundo, tinha muito cara que era autor péssimo de literatura e tal. E dentro do período moderno tem caras maravilhosos, caras divinos. Então a gente não pode colocar a coisa como se fosse uma linha reta, né? Mas existe hoje, o que eu diria, é que com o advento da cultura de massa, com o advento do iluminismo, o paradigma dele para julgar literatura é muito limitado. O iluminismo ele tem critérios extremamente limitados filosoficamente, então ele julga as obras num negócio meio podre. Daí com o romantismo é pior ainda, porque o romantismo é o critério sentimental, emocional. Daí, tipo, a estética romantista entrou muito forte na nossa cultura atual. O negro, a dor, o negro é o escuro, né? Então aquilo que é dark, né? Gótico. Então o rosto pálido, a visão de que as coisas são más de algum modo. Você tem muito na estética do rock, tem na estética, várias coisas. Se você pegar várias obras tem isso, né? Então tem o culto do sentimento. Então o romantismo ele teve muito impacto assim na culto da juventude, culto do hedonismo. São características do romantismo, que é um movimento literário do século XIX, e que estão muito presentes hoje. Na verdade, de certo modo, nós ainda estamos nesse paradigma do romantismo. É interessante que já na época do romantismo tinha essa coisa, precisamos desconstruir a literatura, precisamos desconstruir os costumes. E aí isso permanece hoje, né? Então, eu diria que o romantismo foi um dos grandes responsáveis por uma decadência literária no Ocidente. Ao contrário do que muita gente acha, porque muita gente bebe do romantismo, toma o romantismo como referência da literatura. Eu tomo o romantismo como uma decadência da... Embora tenha exceções. O Charles Dickens eu não estou incluindo nesse bolo do romantismo. Eu estou tirando ele como um autor vitoriano um pouquinho diferente. Então tem caras que eu excetuo desse... O Dostoiévski certamente eu não classificaria como romântico. Classificaria Dostoiévski como um realista, como um cristão de literatura muito sensível. Não colocaria Dostoiévski como um romântico. Mas existe essa cultura romântica que eu estou falando, entendeu? Se separarem no cinema, isso passou muito. No cinema houve uma piora muito grande dos filmes dos anos 60, né? Mas agora, a partir de 2000 para frente, começou a dar uma melhorada. Porque ficou muito mais barato produzir filme. Então, produtores bons começaram a produzir. Então, você tem um monte de filme lixo, mas você tem filme bom sendo produzido também, né? Coisa que nos anos 70, 80, às vezes, especialmente nos anos 70, às vezes era difícil porque só produzia coisa ruim e meio que tinha o monopólio do estúdio, né? E daí o estúdio não deixava você produzir coisa boa. E isso mudou. Então, não necessariamente as coisas só pioram. Um exemplo, A Paixão de Cristo, que é um filme maravilhoso do Mel Gibson, até O Último Homem, é um filme bem bacana do Mel Gibson e tal. São filmes que foram feitos agora, não são filmes antigos, né? E são muito bons, a imaginação moral, uma imaginação muito legal. Há outros filmes que são tidos como clássicos, às vezes tem uma imaginação podre pra caramba. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, o negócio lá, O Poderoso Chefão, que é um filme muito bem feito, mas enquanto imaginário ele é muito complicado, porque ele tem uma apologia do crime e ele associa família e tradição ao crime, né? Então, fala de... basicamente, é um filme escrito por o Poderoso Chefão é um livro escrito por um marxista que tinha como objetivo associar a tradição na Itália e a democracia cristã italiana com o crime. Essa era a proposta do cara. O cara tinha uma agenda política muito específica. Então o filme é muito bem feito do ponto de vista técnico, mas ele tem uma agenda imaginativa um pouco, no mínimo, questionável. Enfim, esse exemplo do filme é só para mostrar para vocês que eu peguei um filme antigo que é bom e dois filmes novos que são... aliás, o filme antigo que imaginativamente é complicado, um filme clássico e tal, e dois filmes novos que são muito bons. Então, o imaginário não é uma coisa que você consegue colocar uma época para ele bem definida, mas você tem movimentos que atrapalham, né? E o romantismo foi um desses. Distopias modernas têm imaginação moral? Essa pergunta é muito interessante. Eu diria que sim, mais o do Huxley do que o do Orwell, porque no do Huxley, se você olhar com muito cuidado, o selvagem, ele afirma a virtude, né? Então tem o bem presente.
Só que o Huxley tem um erro muito grande no livro, que o único personagem bom cai no desespero. Então isso atrapalha a imaginação moral, mas o Huxley, a figura do selvagem é maravilhosa, porque o selvagem ele é extremamente virtuoso, ele tem harmonia com a natureza, com a tradição cultural, ele ama Shakespeare, ama a Bíblia, ama a tradição intelectual, é sensível, tem visão moral, enxerga as coisas com realidade. Então, no Admirável Mundo Novo, a figura do selvagem é o exemplo moral. Ele só é um pouco atenuado isso por causa do desespero. No Orwell também o personagem principal é moral. O que acontece com ele é que também ele não é uma figura tão forte quanto o selvagem do Huxley, mas ele tem realmente as suas virtudes. Mas não é tão forte, não é o mesmo nível do Huxley. No caso do Huxley é superior à obra e como análise do Ocidente atual é mais correta, né? Porque no Huxley tem lá... Porque o Orwell tem um pouco essa noção de que o totalitarismo vai tomar conta da sociedade atual com técnicas de pancada, né? Vai meter pancada nas pessoas, vai arrancar a imagem. E no Huxley ele fala, não, vai oferecer prazer, e daí as pessoas vão ser dominadas oferecendo prazer, com droga, com sexo, com técnicas de manipulação genética, com dissolução na família, as pessoas vão ser todas manipuladas e vão ser dominadas sem estar percebendo que estão sendo dominadas. Então isso é muito mais correto do que o retrato do Orwell. E o selvagem é um personagem mais moral, apesar desse desespero que ele cai, que é muito ruim isso, é um retrato pobre que o Huxley fez. Mas eu diria que o Huxley, você tem ali o mal bem apresentado e o bem bem apresentado. Então, na classificação que a gente está dando, é a imaginação moral, né? Toda vez que você tem o bem bem apresentado da maneira correta e o mal, é imaginação moral. O que significa que o bem é superior ao mal na obra. Não significa que o bem vence o mal no sentido meio imediato, entenderam? Porque o bem pode vencer o mal moralmente, mas perder na guerra imediata. O Rolando morre na canção de Rolando. O bem pode ser derrotado de certo modo, mas essa derrota muitas vezes esconde uma vitória, né? Que é o caso do martírio, por exemplo. É uma derrota que na verdade é uma vitória. Então essa questão do bem ganhar, não é necessário que o bem ganhe no sentido, para essa imaginação moral, o bem não precisa ganhar no sentido Disney, entendeu? Todos ficaram felizes para sempre e tal. Isso daí não é isso que é imaginação moral, né? Mas precisa ter a superioridade do bem em relação ao mal. Porque se eu mostro o mal como superior ao bem, eu estou invertendo a ordem da realidade. Daí a literatura vira um lixo, vira uma coisa de animais, entendeu? Porque a literatura real ela é uma literatura na qual você tem que colocar a ordem do real na maneira correta, né? Cai muito uma literatura que a literatura épica, ela é mais propensa isso é Aristóteles, que eu vou falar agora. A literatura épica é mais propensa à elevação. E a literatura satírica, a comédia, a sátira, na verdade, é que o que Aristóteles chama de comédia é outra coisa, por isso que a Divina Comédia, se vocês repararem, não é um livro sobre, tipo, engraçadinho, né? É outro tipo de coisa. O que Aristóteles chama de comédia, nesse sentido, é a sátira, né? E a sátira, ela é mais propensa à decadência do que o épico. Porque o épico tem uma grande batalha, querendo ou não, né? E daí para eu fazer uma grande batalha do bem contra o mal, e daí o mal ganha e o mal é melhor, eu tenho que ser muito pobre imaginativamente, é muito difícil. Então, quando a literatura direciona mais para o épico, ela tem um pouco mais de elevação. Agora, o épico verdadeiro, elevado, não é esse épico efeito especial de explosão, certo? Não é isso que eu estou falando. É épico no sentido da batalha do bem contra o mal, tendo a ter a vitória do bem, né? O autor da literatura ele é movido por isso. E quando eu fico simplesmente satirizando as coisas, fazendo paródia, fazendo sátira, eu não tenho a visão do bem em si. Então, eu tenho uma tendência maior. Isso são tendências, não é absoluto o que eu estou falando. Eu tenho uma tendência maior a ir para uma literatura mais pobre, né? Isso acontece muito. Então, o gênero, ele tem gêneros que propiciam mais o bem e o mal do que outros. É engraçado, por exemplo, um cara que não queria fazer uma obra moral, pegar outro filme,
ilustrar. Era o Star Wars. O cara não queria fazer. Ele, na verdade, tinha uma certa noção. O George Lucas tinha uma coisa meio de relativizar o bem e o mal. Só que quando ele pegou o paradigma da jornada do herói, começou a fixar, foi pegar a inspiração, inclusive, dos cavaleiros medievais para poder fazer o Jedi. Começou a fazer não sei o quê. Acabou que o único desfecho possível era o bem e o mal muito bem definidos e a vitória do bem sobre o mal. Inclusive a vitória com a redenção do mal, que é um preceito bem cristão, o final de Star Wars, porque o Darth Vader ele se converte, ele não simplesmente é morto, ele muda mesmo. Então o imperador é derrotado, mas o Darth Vader muda, ele se arrepende, né? Harry Potter tem imaginário cristão? Cara, o Harry Potter ele sim e não, ele tem uma mistura de uns imaginários bem doidos, bem ruins, assim, com cristão. É que, na verdade, ela copiou, a autora, várias coisas do Senhor dos Anéis. Aí, tipo, o que ela copiou do Senhor dos Anéis é imaginário cristão. Mas quando ela resolveu tirar as coisas das ideias filosóficas, políticas dela, a coisa desandou. Daí virou, tipo, luta do elfo pelos direitos do elfo. Daí virou uma coisa muito pobre, assim. Então, o Harry Potter, ele tem elementos de imaginário cristão, mas ele tem outros elementos imaginativos que fogem desse contexto, né? E sem falar que Cara, o Harry Potter é engraçado, porque ele alterna. Tem horas que o Harry Potter ele é estritamente um personagem moral e tal, e tem horas que ele é um moleque chato, cara, que ele é simplesmente um... Eu era muito fã do Harry Potter eu li todos os livros, li mais de uma vez todos os livros, né? E assim, falo com muita tranquilidade isso, porque o Harry Potter, às vezes, ele na verdade é um menininho moderno, assim, que está querendo, com seus dramas, quer dizer, não é uma imaginação tão rica. Então, ele alterna, ele tem momentos que o Harry Potter é um herói. Por exemplo, final do primeiro Harry Potter, os caras vão lá tal, descontando coisa esotérica de pedra filosofal, sei lá o que tem no meio do caminho, certo? Descontando essas besteiras. Mas o fato é que o Harry Potter, ele vai lá e enfrenta o mal, tem que sacrificar, tem que ser... Todos os trials, né, os desafios, tem que ter uma redenção tal. Mas alterna muito. Então, ele tem imaginário cristão, mas também tem imaginário errado, né? Então, é uma mistura de várias coisas. Tem horas que é moral, tem horas que não é, tem horas que é uma confusão. Harry Potter é um caso interessante de confusão, né? Mas tem coisa boa, sim, claro. E a coisa boa normalmente veio do Senhor dos Anéis. Cara, o Senhor dos Anéis é impressionante, porque a fantasia moderna, quase tudo que tem de bom, os caras estão bebendo do Senhor dos Anéis. Quando você vai ver, os caras pegam de lá. Ah, Guilherme, você faz muita apologia do Tolkien. Faço mesmo, cara. O Tolkien é o bicho. Eu li quase... Aqui tá... Essa sessão aqui é só do Tolkien, né? E assim, quando eu li o Tolkien a primeira vez, eu não achei tão impressionante. Eu até não gostei tanto. Quanto mais eu leio, mais estudo e mais me aprofundo, eu começo a ver ele como mais... Eu, no começo da minha trajetória de estudos, eu achava Shakespeare melhor que Tolkien. Eu fui estudando muito Shakespeare, muito Tolkien. Hoje eu acho Tolkien superior ao Shakespeare. Pra vocês verem a minha admiração pelo Tolkien. Mas, enfim, que mais aí? Vamos mais perguntas, né? Do tema principal já foi o principal, né? Acho que a gente pode ter algumas perguntas aí para... Já estamos chegando no nosso limite de tempo, né? Hobbit ou Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis é melhor, pô. Mas o Hobbit, eu tenho um carinho especial por ele. Tem gente que desvaloriza o Hobbit, eu acho o Hobbit sensacional, eu adoro o Hobbit, mas o Senhor dos Anéis é melhor, não tem dúvida. O Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis e o Silmarillion são os dois melhores livros do Tolkien, né? Com o detalhe que Beren e Lúthien, por exemplo, é maravilhoso. Então você tem alguns outros livros menos conhecidos que são espetaculares, mas Silmarillion e o Senhor dos Anéis são os mais elevados. O Hobbit é um livro mais de introdução, né, de entrada, assim. Então, tipo, é que nem computador, cara. Você vai olhar os modelos lá, tem computador, câmera, essas coisas de eletrônico, eles falam que é o modelo de entrada, né, que é aquele modelo que é o iPhone, é o computador lá, mas não é o top da linha. Então, o top de linha é o Senhor dos Anéis e o Silmarillion. O Hobbit é o modelo de entrada. É o melhor celular, fazendo a metáfora de celular. É o melhor celular, mas não é o melhor da linha daquele celular, né? Thomas Mann, Montanha Mágica, vixe Maria, aí e José, o que é José?
Thomas Mann, nossa, Thomas Mann vai dar muito trabalho para comentar, eu vou me eximir de comentar aqui agora. Quais seus livros favoritos nos campos de literatura, direito e filosofia? Bom, eu vou fazer uma propaganda própria aqui, vocês me perdoem. Tem no meu site, guilhermefreire.net, tem um guia de estudos, é gratuito, com indicações, tem 18 indicações para cada uma dessas áreas. Então, se você quiser pegar lá, tem lá no site as indicações. Eu não vou conseguir falar todas elas aqui agora, sobre todas as áreas. Você conhece as obras do Bruno Tolentino? Sim, já li os poemas do Bruno Tolentino. Não tenho assim uma opinião tão formada, assim, tem coisa. Poeta é muito difícil de avaliar, né? Tem que avaliar poema a poema, porque poeta sempre transita muito, assim, né? Mas faz tempo que eu li Bruno Tolentino. O senhor teve contato com a tradução nova do Tolkien? Tive, é muito polêmica. O Ronald Kinsey é um bom tradutor. Eu, na verdade, não gosto de tradução no geral. Se vocês conseguirem ler em inglês, leiam no inglês, porque Tolkien é intraduzível. É impossível traduzir o Tolkien, né? O padre Paulo Ricardo falou que, se fosse possível, canonizaria o Senhor dos Anéis. Bom, o Senhor dos Anéis é maravilhoso. O padre Paulo Ricardo, o curso dele também é muito bom sobre o tema. E eu acho mesmo, eu estou junto com ele nessa pauta, né? Eu tenho aqui a tradução nova do Senhor dos Anéis, acho que está aqui atrás, inclusive. Inclusive foi um amigo meu que fez a arte. Os caras me mandam, cara. Eles mandaram, o cara da editora, ele mandou esses livros do Lewis para dar minha opinião pros livros e tal, né? Eu conversei com o cara que editou esse Senhor dos Anéis aqui e eu sou amigo de vários caras que estão envolvidos nas edições e tal. Um amigo meu fez a arte e tal. A gente tem a comunidade dos caras que estudam Tolkien academicamente no Brasil, que eu tô lá no meio do grupo de discussão e tal, enfim. Então eu sou bem partidário do Tolkien mesmo, né? Que mais? Última pergunta aí, mais uma pergunta no máximo e a gente vai partindo para o nosso encerramento. Não sei quantos minutos faltam, viu? Acho que falta, cara, tipo 3 minutos, 4 minutos. Então, assim, só para realmente fazer o encerramento. Mais nenhuma? É isso, gente. Então, muito bom, né? Mais alguma coisa? O Daniel que está aí ativo, mais alguma coisa, Daniel, que você comenta isso? Cadê o Daniel? Sumiu aí, cara? O que o Senhor dos Anéis tem a ver com Harry Potter? Tem Harry Potter. Ah, interessante. O que o Senhor dos Anéis tem em Harry Potter eu pulei. Bom, então eu vou responder isso e já vou encerrar. Cara, repara que tipo os Wraiths, por exemplo, né? Salvar no IGTV, beleza. Cara, os Ringwraiths, como que é o nome disso? Pô, em português é os cavaleiros lá negros do Senhor dos Anéis. O tal do Dementador é uma tentativa de seguir o Cavaleiro Negro. A aranha, que lá no Harry Potter é a aranha do Senhor dos Anéis. Na verdade tem várias. Se você abrir a história, você vai ver que um monte de coisa do Harry Potter, na verdade, é o Senhor dos Anéis, né, cara? Enfim, esse é um negócio para ser olhado. Tá bom, gente, olha, é isso. Muito obrigado aí a todos. Obrigado aí pelas perguntas. Perguntas ótimas. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E um grande abraço aí para todos.